Sejam bem-vindos. Tenho hoje aqui comigo para uma pequena conversa o professor José Campos, Presidente da Assembleia Municipal. Professor, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Vou começar por perguntar o que é que faz o Presidente da Assembleia Municipal para além de presidir às reuniões da Assembleia Municipal? Olha, antes de dar a resposta à sua primeira pergunta, quero agradecer o facto de me ter convidado para conversar aqui um bocadinho consigo sobre aquilo que é a Assembleia Municipal, sobretudo dizer-lhe que é o primeiro órgão de comunicação social do Conselho para quem tenho o prazer de falar. E, portanto, acho que é importante que este agradecimento seja feito, porque não é ao professor Campos, como disse, é sobretudo ao Presidente da Assembleia Municipal, que é, quer queiramos, quer não, o órgão mais importante político do nosso município, ou de qualquer município, e que às vezes é um pouco esquecido pelos órgãos de comunicação social e até pela maioria dos próprios cidadãos e até autarcas. Vamos ser claros. O que é que faz? Perguntava o que é que faz o Presidente da Assembleia Municipal. Bom, o Presidente da Assembleia Municipal preside as reuniões da Assembleia Municipal, que é o órgão onde tem assento todas as forças políticas que tiveram resultados nas eleições. Tem um espectro, a Assembleia Municipal, muito mais abrangente do que o próprio Executivo Municipal, porque ali estão representados os independentes, os grupos políticos, os partidos políticos que se candidatam por si e, inclusivamente, grupos de cidadãos que em determinada comunidade resolveram ir a sufrágio e que têm também aí a sua voz, ou a voz dos seus eleitores, no caso mais concreto das freguesias. É evidente que todos nós, todos os elementos que fazem parte da Assembleia Municipal representam os cidadãos que neles votaram, mas de qualquer modo é efetivamente o órgão mais representativo e o órgão político mais importante, embora não delibere, não execute politicamente aquilo que são as medidas tomadas pelos executivos. Professor, o professor já é Presidente da Assembleia Municipal há quase 3 anos. Que desafios lhe trouxe este cargo de Presidente da Assembleia Municipal? O desafio foi um desafio que me foi colocado ainda antes das eleições. Eu devo confessar que tinha assumido um compromisso familiar, nomeadamente com os meus filhos, não mais depois de 2005 e daquele desaire de que fui algo, digamos assim, não mais me meter na política, resisti durante alguns anos, mas aquilo que pressenti quando fui convidado para integrar este grupo pelo qual eu acabei por ser eleito, que é o grupo que maioritariamente foi sufragado nas urnas, nas eleições, acabou por ser um desafio que até hoje me tem agradado, apesar de tudo. É um desafio diferente de todos que eu tinha tido, em termos autárquicos. Eu fui autarca... Já foi vereador? Creio que neste momento sou talvez o autarca que quer no Executivo, ou quer em Executivos, quer na Assembleia Municipal, devo ter mais anos, mas eu queria, e procuro sempre dizer isto, a minha participação na vida política em Felgueiras tem sido mais naquilo que eu digo, o âmbito autárquico. Eu sou mais um autarca do que propriamente um político, porque eu nunca fui filiado, e não sou filiado em partido nenhum, não é que isso seja nenhum trauma que eu tenha. Eventualmente, se tivesse ganho as eleições em 2005, poderia eventualmente estar filiado, portanto não vale a pena estarmos a andar aqui com subterfúgios, mas a verdade é que me sinto fundamentalmente um autarca. Eu gosto de estar próximo das pessoas, gosto de sentir os seus problemas, procurar ajudar sobretudo na resolução dos problemas. Foi isso que fiz no passado e é aquilo que, como Presidente da Assembleia Municipal, vou procurando transmitir ao Executivo alguns alertas que às vezes nos chegam ou que me chegam. E, portanto, é esse desafio permanente de procurar interpretar os sentimentos e as necessidades dos felgueirenses que me têm, que tem sido para mim o desafio mais importante. Às vezes um desafio com
com muito agrado, outras vezes com alguma desilusão, outras vezes com alguma ansiedade, mas é um desafio daqueles que faz parte da nossa vida para nos sentirmos ativos e disponíveis para os outros. Professor, que avaliação faz do nível de discussão política que temos tido nas reuniões da Assembleia Municipal? Temos bons políticos em Felgueiras, na sua opinião? Eu vou ser muito claro, ou vou procurar ser muito claro e sincero, e leal para com todos. Se fizermos uma retrospectiva àquilo que era, ou que foram os componentes das Assembleias Municipais de há uns anos a esta parte, segundo os mandatos a seguir ao 25 de Abril, e eu venho já desse tempo, de 1982, sim. Portanto, há outras pessoas para trás, aquilo que eu noto, ou que recordo, é que havia, nessa altura, uma pleia enormíssima de bons oradores, de jovens, nessa altura, eu próprio era jovem, portanto podia aqui recordar muitos, mas sou pena de poder falhar algum nome, vai-me permitir que não invoque aqui nenhum, sim. Mas eram pessoas com uma qualidade e em que se discutia verdadeiramente política conselhia, às vezes também política de âmbito nacional, política partidária, porque a Assembleia Municipal, quer queiramos, quer não, é o palco principal da guerrilha, entre aspas, positivamente falando, digamos assim, política. E é bom que nós, ou quem está naquele órgão, perceba que nós não somos obrigados a estar todos de acordo, não somos obrigados a andar calar ninguém ou a oprimir ninguém, passa aqui a expressão, mas tenho a certeza, ou tenho a convicção, de que temos ali bons políticos. Alguns, me parece, que às vezes não intervêm tanto numa questão, talvez, de resguardo pessoal, eventualmente para futuras batalhas que se aproximam, tendo em conta até a propriedade, tendo em conta inclusivamente o nível de mandatos que alguns, nomeadamente a nível de Presidente de Câmara, de Executivo, alguns podem fazer, e portanto, mas há ali também, há neste momento no nosso órgão da Assembleia Municipal, pessoas com qualidade. Podia ser melhor? Podia. Já que, como eu costumo dizer, ela podia ser melhor se umas pessoas que têm qualidade tivessem tido a coragem para, como eu digo muitas vezes, dar o peito às balas quando foram convidados. E às vezes a gente é convidado e tem medo de perder, não dá o peito às balas, como se costuma dizer. E acabam por ser esses espaços, esses lugares ocupados, e depois alguns até se sentem um pouco tristes, porque afinal se sabiam, eu até ia, porque até gosto de participar e tal, mas a verdade é esta, não vale a pena. Nós, se quisermos estar ativos na política, das duas umas, ou somos e fazemos a nossa guerra partidária. Eu acho que há sempre guerras, e quando falo em guerra, falo em guerras pacíficas, não falo em internas dos partidos, ou então, se tivermos tido o condão de sermos convidados, como eu sempre fui, felizmente como eu sempre fui, é ou resistir e dizer não, ou então disponibilizar-se e depois arrostarmos com aquilo que venham a ser responsabilidades que nos serão cometidas em função dos votos que a gente vier a ter e das posições que viemos a tomar. Considera que os munícipes são pouco participativos? Complementando um bocadinho, porque é que um munícipe, porque é que eu, ou outro munícipe qualquer, deve ir, por exemplo, às reuniões da Assembleia Municipal? Eu acho que as Assembleias Municipais não é só nossa, enferma do mal. E o mal é o desconhecimento concreto da importância deste órgão. E somos muitas vezes nós próprios, os elementos que compõem a Assembleia Municipal, que não damos o devido relevo. E isso reflete-se logicamente depois na maior ou menor participação dos munícipes. E os munícipes, se calhar não sabem, mas eles têm um tempo para poderem intervir no final de cada uma das Assembleias Municipais. Portanto, isto é, cada um pode trazer ali um problema seu, pode trazer um problema que até ache
da sua área de residência e que eventualmente veja que não está a ser devidamente acompanhado, o que tenha a responsabilidade de fazer, de poder alertar, pedir informações. Não tem muito tempo, é verdade, mas tem a possibilidade de poder intervir. Os munícipes não conhecem... Quanto tempo é que tem, Tem 30 minutos, sendo que esse tempo é depois disponível pelo número, sendo que também lá está o regimento, só permite que essa intervenção seja de 3 minutos. Às vezes, já tinha havido algumas intervenções, às vezes a gente lá prolonga mais um minutinho ou outro, em função do número de pessoas que estão ou não inscritas, mas normalmente também isso tem que ser manifestado, essa vontade de alargar o tempo tem que ser manifestada pelo próprio plenário. Se o plenário entender que também não deve apresentar a Assembleia Municipal ou a mesa, tem que cumprir aquilo que está no regimento. Neste caso. Mas de qualquer modo, os municípios. E depois há outra coisa que me parece que é importante. Eu julgo que também há alguma ostracização, muitas vezes, de muitos munícipes, de muitas pessoas, não é o caso concreto de Felgueiras, mas de muitos lugares, relativamente aos políticos. Tratam tudo pela mesma rasa e, inclusive, pensam que o Presidente da Assembleia Municipal, o Desregimento da Assembleia Municipal, que são pagos para estarem ali. E já agora aproveito para dizer que o Presidente da Assembleia Municipal, os senhores deputados, os senhores Presidentes de Junta não ganham nada por estarem na Assembleia Municipal. Têm apenas direito a uma senha de presença por 5 reuniões obrigatórias que têm que fazer durante o ano. E, portanto, é uma senha que se destina pura e simplesmente a compensar daquilo que são a sua deslocação, a sua participação, eventualmente despesas inerentes àquilo que é a sua participação efetiva ali. E não são vencimentos, não há vencimento rigorosamente nenhum. Há muita gente que às vezes pensa que o Presidente da Assembleia Municipal que trabalha a tempo inteiro, está ali, e não é verdade. Portanto, no fundo, era bom que as pessoas percebessem que estar na Assembleia Municipal é também uma espécie de voluntariado. E dever cívico também, não é? E de cidadania, não é? Cidadania. E, portanto, é esta falta, às vezes, de conhecimento, para as quais todos nós contribuímos. Nós, cada um dos elementos da Assembleia Municipal, tem a obrigação também de informar, de passar esta mensagem a todos os seus conterrâneos, para que ideias erradas, pensamentos errados não se tornem, como é que é dizer, em pensamentos que não têm nada a ver com aquilo que é a verdadeira realidade. Professor, vamos falar um bocadinho mais da atualidade, da Covid-19, da pandemia. Como é que tem visto a evolução da pandemia aqui no Concelho de Felgueiras e se nesta fase se está mais preocupado com a saúde ou com a economia, as empresas e o desemprego? Bom, a Covid foi um problema que abalou o mundo e em Portugal, no seu início, nós fomos ostracizados, fomos discriminados, inclusive. E acho que isso que foi uma dor que nos ficou a todos e que talvez valeu a pena o comportamento que todos os felgueirenses acabaram por ter. Não se deixarem embalar por essas críticas e por essa discriminação e resistir, como é a panágio dos felgueirenses. Os felgueirenses é gente que resiste. Eu não gosto muito da palavra resiliência, hoje utiliza-se muito. A palavra resiliência. Não, eu gosto da palavra resistir. E os felgueirenses, quem conhece o povo de Felgueiras, na sua globalidade, e eu conheço mais ou menos há 50 anos, sabe que é gente de antes quebrar que torcer. E tiveram um comportamento, do meu ponto de vista, correto, aceitável, e as próprias forças políticas, independente de um ou outro à parte, acabaram por estar sincronizadas, tendo em conta até aquilo que foi alguns alertas do principal líder, do líder do principal partido da oposição portuguesa, o Dr. Rui Rio, que em determinado momento pôs travão em algumas tentativas que também aconteceram do outro lado. Sim. E que acabou por acalmar esta situação. É um problema de saúde que foi resolvido, está sendo resolvido. Evidentemente que há muita gente que tem opiniões diversas. Eu costumo dizer que se todos os indivíduos que estão
na cadeia ou em instituições que têm responsabilidades públicas. No âmbito daquilo que normalmente se designa hoje de proteção civil, se cada um fizer o seu trabalho, tudo corre bem. Se uma empresa estiver devidamente organizada, tiver uma coisa, já agora deixe-me só abrir aqui um parênteses, se tiver uma coisa que se chama a implementação, implementadas as medidas de autoproteção. Sim. Se um estabelecimento comercial tiver isso, se uma entidade pública tiver isso implementado, porque é obrigatório, é evidentemente que tem que ter ali um cenário, ou que tem que ter uma resposta para uma situação destas de que ninguém estava à espera. E a resposta no âmbito da proteção civil é exatamente isto, é a gente confrontar-se com uma situação inoportuna, inesperada, e dar-lhe a resposta respectiva. O meu pensamento é este, porquê, doutor? Porque, repare, eu fui durante quase 40 anos comandante de bombeiros. E um comandante de bombeiros, um bombeiro, nunca pensa em cenários, pensa em respostas, mas tem que estar preparado. Mas não vai à procura do problema. Tem é que resolvê-lo quando ele surge. Eu acho que aquilo que aconteceu em Felgueiras foi isso. Com mais ou menos velocidade, com mais ou menos afinco, mas com grande vontade, penso eu, acabámos por resolver aos diversos níveis, tendo em conta aquilo que era necessário fazer de articulação com diversas entidades perante uma situação que era anormal para toda a gente. Portanto, a saúde é um problema, Felgueiras tem alguns problemas de saúde, é importante que o Executivo e eventualmente a Assembleia Municipal esteja também atento a estas respostas que no âmbito da saúde, sobretudo para os felgueirenses, nós temos de ter sempre disponíveis. A economia é importante, mas haverá melhores exemplos em Portugal do que a capacidade de resistência e de adaptação do que os nossos industriais, os nossos comerciantes. Eu acho que não. E penso que é um problema que algumas empresas sofreram, algumas empresas têm dificuldades, alguns pequenos comércios, nomeadamente naquilo que é restauração, bebidas, tiveram as suas dificuldades porque houve muita gente que ficou em casa, mas eu estou convicto de que tudo se vai compor. Tudo se resolve. E nós, uma vez mais, vamos dar mostras de que Felgueiras sabe emergir deste problema que tentou submergir-nos e que não foi um acontecimento que a gente possa neste momento estar a lamentar. É preciso capacidade de resposta, é preciso se calhar que todos os empresários, todos os comerciantes reconheçam que aquilo que reconheçam, como é que é, mérito aos seus trabalhadores. E eu digo trabalhadores em todo sentido. Eu não gosto muito da palavra colaborador. Hoje parece que há algum medo de se referir ao trabalhador. E digo isto, doutor, porque eu desde que andava na escola, quando andava na escola, aprendi, uma vez um professor perguntou-me se eu sabia o que era o trabalho, numa das disciplinas que e todos nós, eu e os meus colegas, precisamos olhar. E ele disse-nos, o trabalho é o produto que resulta do esforço em cada unidade de tempo. E eu costumo dizer a brincar, e sem que isto seja, enfim, qualquer tentativa de menosprezo para os colaboradores, porque há colaboradores, há pessoas que têm essa função de orientar, de ser colaboradores. Os trabalhadores são aqueles que produzem efetivamente riqueza. Evidentemente que muitos dos colaboradores que nós temos nos diversos setores de atividade são pessoas qualificadas, mas que não sentem na pele, nem têm a proximidade permanente que tem um trabalhador com os seus empresários. Eu acho que, ou com as suas entidades patronais. Eu acho que esta situação veio provar a todos que afinal nós somos todos importantes. Não uns ficam na linha da frente, nem outros ficam na linha de trás, todos nós somos importantes. Se calhar eu acho que era este o pensamento e a ideia que nós melhor devíamos aproveitar daquilo que foi o resultado
os efeitos desta pandemia. É o reconhecimento da capacidade e do valor que cada um de nós intrinsecamente tem. Sendo o Sr. Presidente um lixense, acha que a Lixa tem recebido, por parte dos sucessivos executivos municipais, a atenção que efetivamente merece? Eu sou um lixense acolhido naquela terra há cerca de 50 anos. E sou um felgueirense também, logicamente. Eu acho que sim. Eu devo-lhe confessar que quando fui vereador sofria um bocadinho naquela altura, porque politicamente, no dia das eleições, eu fui a votos durante vários anos, conjuntamente com as forças políticas que fiz parte, eu quase sempre chorava, independentemente das vitórias, chorava porque sentia que não foi feito o reconhecimento devido a quem investiu e a quem fez obra na Lixa. Ora, quem conhece a Lixa há quase 50 anos e quem conheceu Felgueiras há 50 anos sabe, independentemente daquilo que sejam as nossas ambições, que ainda há muitas carências, mas há muita evolução. E que foi feita por qualquer um dos executivos. E eu não quero aqui pessoalizar ninguém. Foi feita por executivos, em função daquilo que eram as capacidades, sobretudo financeiras, e as recursos são limitados. Os recursos de cada um. Eu costumo contar isto com toda a transparência. Eu tenho feito, procuro fazer alguma pedagogia. Fiz parte de executivos municipais em que nós chegávamos ao final do mês e a Câmara quase não tinha dinheiro, ou quase não tinha a certeza de ter dinheiro para no dia certo poder pagar aos seus funcionários. Não havia fundos comunitários, havia verbas reduzidas, havia carências de toda a ordem em todas as freguesias. E o produto foi feito. Quem conhece o povo lixense sabe que o povo lixense é um povo muito ambicioso. Quer mais e sempre mais, como todos, ao fim e ao cabo. Mas eu acho que tudo aquilo que foi feito pelos diversos executivos que ao longo destes anos todos estiveram à frente dos destinos, independentemente de mais ou de menos, de uma ou de outra frustração, fizeram, tenho a plena convicção, aquilo que lhes foi possível fazer. Porque se mais pudessem fazer, tê-lo-iam feito certamente. O que é que falta a Felgueiras? O que é que o Conselho não tem que deveria ter? Vou dizer uma coisa que não tem e que deveria ter, e que terá de ter rapidamente: pavilhão multiusos. Acho que esta, face àquilo que são as obras que neste momento se estão a executar, face àquilo que foi feito em termos de edifícios públicos, de escolas, de parques desportivos, na área, em todas da iniciativa privada, da iniciativa das instituições de solidariedade social, muito esquecidas, tenho dito isto, mas que fazem um trabalho silencioso e muitas vezes pouco reconhecido. Mas acho que, independentemente de todas estas obras e das muitas outras carências, que todos nós, no fundo... Era um investimento para o futuro. É um investimento para o futuro. E há locais para fazer. Haja por parte do Executivo a possibilidade de agarrar uma candidatura, caso surja, para que Felgueiras... E penso que essa neste momento será, talvez, independentemente daquela que é uma grande necessidade, que é o prolongamento ou a extensão da rede de saneamento, etc. É muito importante. Que é fundamental hoje para os nossos dias. Acho que a grande ambição que neste momento os felgueirenses têm, e a minha opinião, é a falta de um equipamento desses que possibilite a prática de desportos diferentes daqueles que nós estamos habituados, predominantemente de futebol, mas que possam ser praticadas outras áreas e que possam também, aí nesse multiusos, ser realizadas mostras daquilo que são a capacidade e o de bom. E temos uma grande indústria aqui para mostrar nesse pavilhão, que esperemos que seja o mais breve possível. Lugar há, espaço há. Falta financiamento e às tantas uma boa candidatura. Falta uma boa candidatura e a vontade política. Eu espero que, se não for neste mandato, pelo menos durante o próximo, venha a ser quem seja os responsáveis que tenham a capacidade de
de darem aos felgueirenses essa possibilidade de terem pão multiuso. Uma última pergunta. Se tivesse que convencer um amigo que não conhecesse Felgueiras a vir cá passar uns dias de férias, o que é que lhe dizia? Que venha a Felgueiras. Eu venho a Felgueiras porque Felgueiras é uma terra que recebe bem as pessoas, é uma terra que tem vistas panorâmicas de excepcional qualidade. Basta ir ao Monte Santa Quitéria e ver aquilo que se nos apresenta aos nossos olhos neste vale. Basta ir ao Monte do Ladário e ver-se as vistas deslumbrantes que a gente tem sobre o vale. Basta ir ao Monte da Ermida, a Barrosas, e verificar se chama Monte de Nossa Senhora da Aparecida em Pinheiro. Para além dessas paisagens, temos bom vinho, temos boa gastronomia, temos hoje bons equipamentos hoteleiros, digamos. Que surgiram muitos nos últimos anos e que fazia muita falta. Temos bons restaurantes que nos podem mostrar aquilo que é a capacidade e os pratos. Enfim, há aqui muito para ver. Há a Rota do Românico, que inclusive já está nos roteiros do Inatel, roteiros internacionais do Inatel. Tive cuidado tive a possibilidade de ver isso hoje, o que demonstra que Felgueiras é uma terra que sabe perceber, sabe acolher e tem muitas coisas boas que é preciso, nós temos a capacidade de promover mais e melhor. Professor, chegamos ao fim. Muito obrigado por ter estado aqui.